Hoje a palavra que eu trouxe para vocês é algo que Deus colocou no meu coração de uma maneira muito clara e muito urgente. Deus tem falado muito no meu coração sobre o nosso chamado como mulheres. E eu vejo que cada vez mais nós estamos sendo chamadas para viver uma vida de transformação. Então, eu queria saber quantas de vocês que estão aqui hoje já aceitaram Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Fiquem calmas que eu não vou fazer o apelo agora. Mas eu queria primeiro fazer uma estatística. Você que já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, levanta a mão, por favor. Uau, glória a Deus, hein? Deus é bom. Então, como muitas aqui já aceitaram o Senhor, vocês devem saber que aceitar Jesus é apenas o começo. Sim? Você falar que aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador é o começo. Confessar Jesus é a porta. É como se você estivesse na porta daquela igreja que você entrou hoje. Mas eu tenho uma informação para te dar. Se a cruz, ela não te transformou, você ainda está na porta. Então eu quero te dizer que o primeiro passo é aceitar Jesus. Você está na entradinha, mas existe algo atrás da porta. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vejo que nós vivemos uma geração que confessa o Senhor com a boca, mas que não passou ainda por uma transformação. E eu vou te dizer algo duro que o Senhor tem falado no meu coração. Se a cruz não te mudou, então ela ainda não te alcançou. Não existe um encontro com Jesus em que não haja uma plena transformação. Todos aqueles que tiveram um encontro com o Senhor, tiveram a sua vida por completo transformada. E Deus, Ele não te chamou aqui essa noite, ou em toda a sua vida, para que você fosse uma admiradora da fé. Deus, Ele não te chamou para você falar assim, eu sou simpatizante da religião evangélica. Não, Ele não te chamou para isso. Sabe para que Deus chamou? Deus te chamou para ser uma nova criatura. Deus te chamou para ser uma mulher do reino de Deus. Esse é o chamado que Deus tem para a sua vida. Só que qual que é o problema disso? O problema é que hoje nós vivemos uma geração no qual as pessoas experimentam uma fé sem transformação. Então muitas mulheres estão aqui como nós estamos, dentro da igreja, mas ainda estão fora do reino de Deus. Faz sentido? Muitas mulheres estão dentro do templo, dentro da igreja, mas estão vivendo fora do reino de Deus. O que acontece? Muitas vezes nós estamos no templo, mas nós estamos vivendo fora dos valores dos céus. Nós estamos aqui ouvindo a mensagem, nós estamos vindo aos cultos aos domingos, aos cultos de mulheres na segunda-feira, mas nós continuamos sendo governadas pelas nossas emoções, pelas nossas ambições e pela lógica do mundo. Deus não nos chamou para sermos dominadas, para sermos impactadas por este mundo. Deus nos chamou para um propósito muito maior, e eu vou mostrar isso para vocês. Em Romanos 12:2, diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Gente, a transformação ela não é opcional. Você não tem a opção de falar, eu aceitei Jesus, e a partir de agora eu vou continuar vivendo a minha vida da maneira que eu vivo. Isso não é opção. A evidência é justamente Cristo reinar em você. Cristo precisa reinar. Cristo, Ele não morreu simplesmente na cruz para que Ele pudesse melhorar quem você é. Cristo morreu para matar quem você era e para fazer nascer quem você foi criada para ser. Essa é a verdadeira essência que Deus tem sobre a vida de mulheres. Se eu perguntar para vocês aqui hoje, o que é sucesso?
Se eu falar, Ingrid, o que é sucesso? Perguntar para você aqui hoje. Eu tenho certeza que ninguém aqui vai mentir, mas vai falar que vai aparecer na mente uma foto bem bonita de uma mulher com uma roupa de alfaiataria, um blazer, na capa da Forbes. Ok? Vai aparecer lá uma mulher desfilando, tudo. Por quê? Porque essa é a visão que o mundo nos mostra. O mundo nos mostra que ter sucesso é você ter sucesso na sua carreira. É você simplesmente impactar uma geração. Mas eu preciso te contar algo. O céu, ele não aplaude quem é famosa. O céu, ele reconhece quem é fiel. Então, para que isso aconteça, para que Jesus entre na sua vida, você tem que partir para uma transformação. E essa transformação, ela tem que ser por completa. Em 2 Coríntios 5,17, fala o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe qual é o problema, pessoal? Muitas mulheres nem sequer sabem qual era o plano original de Deus para a criação desse mundo. Hoje nós conversamos com várias mulheres, com várias pessoas, que você perguntar qual que é o propósito que Deus teve ao criar o mundo. Muita gente não sabe. O propósito de Deus para criar esse mundo, Deus criou o reino da terra para que Ele pudesse constituir o seu reino no céu, aqui nessa terra. Esse era o plano original de Deus e nós estávamos e estamos inseridos nele. Quando Deus criou a terra, Ele desejava expandir os céus e colocar aqui. E nós, como seus filhos e suas filhas, seríamos embaixadores desse reino. Essa foi a missão original, essa foi o propósito original que Deus criou todas as coisas. Só que hoje, a gente olha, ao invés da gente viver o reino aqui e agora, muitos estão sentados esperando a eternidade no céu. Muitos querem o evangelho que salva e leva à eternidade, mas que não tem transformação. Muitos não querem se esforçar para fazer com que o reino dos céus venha acontecer aqui na terra. Já percebeu que a gente ora, Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, venha a nós ao vosso reino, seja feito na terra como é no céu. E será que a gente tem feito a nossa parte? Será que a gente realmente tem sido embaixadoras de Cristo para trazer a realidade dos céus aqui no reinado na terra? Gente, uma vez eu estava escutando uma história de uma amiga muito especial que estava numa caminhada, no processo com Jesus. E ela estava apaixonada naquele primeiro amor com Cristo. Então ela tomou a decisão de batizar. E eis que ela chegou para mim e falou assim: amiga, me ajuda, eu quero batizar, eu tomei essa decisão no meu coração, e agora eu quero mostrar para o mundo, eu quero confessar Senhor como meu Salvador e Senhor. E assim ela fez, organizou tudo e foi batizada. Depois do batismo, essa irmã desviou rapidamente. Rapidamente, ela batizou e desviou. Eis que todo mundo falou: meu Deus, o que aconteceu com aquele amor? O que aconteceu com aquela chama? O que aconteceu com aquela irmã? E recentemente, ouvindo da boca dela, ela falou para mim assim: Carol, eu achei que quando eu tivesse batizado, que eu já estava salva. Eu achei que nada mais poderia me acontecer, que era isso. Eu estava almejando a salvação. E a partir daquele momento, eu esqueci de todo o resto. Lembra que eu falei para vocês? Essa irmã, ela ficou na porta, ela não entrou. Então, ela falou para mim exatamente isso. E eu quero dizer para você que você entregar a sua vida para Jesus, que você simplesmente, você não vai estar ganhando, gente, um alvará de que nada na sua vida vai acontecer. Até mesmo porque a carne não converte. Então você tem que estar sempre vigiando em oração. A gente precisa, a partir desse momento, nós precisamos ter uma
decisão e uma transformação. O Evangelho, ele não é um bilhete para o céu. O Evangelho, ele é um chamado para trazer o céu para a terra. Essa é a nossa mensagem, essa é a nossa função. E aí você vai me perguntar, Carol, mas como? Tá bom, você acabou de me falar que aceitar Jesus é o primeiro passo, que eu estou na entrada, que eu preciso atravessar essa porta. Mas e aí, como que eu sei que eu estou realmente vivendo uma vida de transformação? Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Fruto não se imita, fruto se revela. Até poderia chamar a irmã Mariel para dar um curso do fruto aqui, mas fica para a próxima. O que eu quero falar para vocês com isso? Uma mulher, quando ela é transformada, ela é fiel no oculto. Ela é fiel naquele momento que ninguém está vendo. Sabe quando você está entre quatro paredes, que não tem ninguém ali vendo? Ela continua sendo fiel àquilo que Deus colocou no coração dela, aos princípios. Ela continua representando o reino de Deus aqui nessa terra. A mulher, ela é transformada, ela é constante na batalha. Ser constante na batalha. Ela não utiliza Jesus apenas como um amuleto. Nossa, se Jesus fizer isso na minha vida, se Jesus transformar isso na minha vida, eu vou permanecer na fé. Mas se Jesus não fizer, eu não vou continuar? Eu já disse isso aqui algumas vezes, mas não me canso de repetir. Você dizer que Deus é bom quando tudo na sua vida está bem é mais do que a sua obrigação. Eu quero ver você ser fiel, ser perseverante na batalha e dizer para Jesus que Ele é bom quando tudo na sua vida está dando ruim. Quando Ele simplesmente não fez o milagre que você pediu para Ele. Senhor, eu te pedi tanto para realizar esse milagre na minha vida, Deus não fez, você pagou de filha rebelde, emburradinha, eu não quero mais saber do Senhor. Então, a mulher que ela é transformada, ela não é filha mimada. Ela simplesmente continua sendo constante e ela enfrenta aquela batalha, porque ela entende que além de filha, ela é uma embaixadora do reino de Deus. Vocês estão comigo, gente? A mulher, quando ela é transformada, ela é generosa sem aplausos. Ela pratica a generosidade, independente se algo vai mudar na vida dela. Ela continua sendo generosa, porque ela entende a verdadeira essência que o Senhor tem sobre ela. A mulher que ela é transformada, ela é firme na fé, sem plateia. Ela continua na fé. Muitas vezes a gente quer crescer para fora, sem antes cuidar do que tem que ser cuidado para dentro. Muitas vezes a gente precisa fortalecer o nosso interior, a gente precisa aumentar o nosso nível de fé. A gente precisa entregar tudo no secreto para o Senhor. E uma árvore, ela pode demorar para crescer. Mas, quando ela frutifica, ninguém questiona a sua essência. Ou por acaso alguém aqui, quando vê um pé de mexerica, lá fala, nossa, vi esse pé de mexerica, será que é real? Está lá. Está lá o pé de mexerica com vários frutos ali, para você olhar. É algo palpável. Assim é nas nossas vidas. Quando uma mulher ela é verdadeiramente transformada, é nítido. Você olha para a vida daquela mulher e fala, uau, olha o que Deus fez. Olha o que Deus mudou. Sabendo disso então, o que Deus diz sobre o nosso papel? Qual que é o nosso papel como mulheres aqui nesse reino? O mundo nos prega o seguinte, empoderem-se. Você não precisa de ninguém, mas Deus te diz, submetam-se ao meu governo e sejam fortalecidas em mim. Está lá em Mateus 6,10. O mundo te diz, seu valor está na sua carreira e nos seus títulos, mas Deus te diz, seu valor está em cumprir o propósito para o qual você foi criada. 2 Timóteo 4,7. O mundo te diz, construa o seu próprio nome, mas Deus te diz, anuncie o meu nome sobre a terra. 2 Coríntios 5,20. O mundo nos diz coisas que a palavra de Deus não nos manda fazer.
E qual que tem sido a nossa visão hoje? Nós temos sido mulheres que tenhamos uma visão do reino de Deus? Ou nós temos tido uma visão baixa de coisas terrenas? Eu preciso te dizer algo. O empoderamento que não se submete ao reino não é poder. É simplesmente uma rebelião disfarçada de liberdade. Eu odeio esse termo empoderamento. Já peço perdão por odiar, mas odeio o termo empoderamento. Porque as pessoas não sabem verdadeiramente o significado dele. Você, para mim, na minha visão, como embaixadora do reino de Deus, você ser uma mulher empoderada é você ser uma mulher cheia da presença do Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém? Você ser empoderada é você exalar a boa, perfeita vontade de Jesus. É você estar sobre a missão e sobre a visão daquilo que o Senhor tem sobre a sua vida. E isso sim é ser uma mulher empoderada. Mas não é isso que o mundo te fala. O mundo te fala que a mulher empoderada ela não precisa de ninguém. Que a mulher empoderada ela é autossuficiente. A mulher empoderada, ela é tipo as meninas superpoderosas, cheia de poder. Mas que poder é esse, irmão? Que poder é esse que não te leva para a eternidade? Que poder é esse que não cura nada? Que poder é esse que não vê um casamento transformado? Que poder é esse que você não está vivendo o propósito que o Senhor colocou sobre a sua vida? Muitas vezes a gente tem que passar a colocar a voz do mundo no mudo. Coloque a voz do mundo no mudo. E aprenda a ouvir uma voz, que é a voz de Deus. O que que Deus tem falado para você? Porque o mundo te diz algo, mas Deus te diz outro. Por diversas vezes na minha vida, eu coloquei a voz do mundo no mudo. E preferi ouvir a voz de Deus. Em uma dos testemunhos das grandiosidades na qual Deus fez na minha vida, um deles é esse. Enquanto o mundo falava para mim, para de tentar ter filho, não mexe com isso mais. Depois de tudo que você enfrentou, depois de tudo que você passou, não tenha filho mais. O mundo me falava isso, mas Deus me falava, eis que te farei mãe novamente. Eis que tenho mais filho para você. Eu preferi ouvir as promessas que o Senhor tem sobre a minha vida. Se eu tivesse ouvido o que o mundo tinha para me dizer, hoje eu não teria meu filho que está lá, a coisa mais linda do mundo, lá em casa me aguardando. Então, diversas vezes a voz do mundo, ela te traz uma confusão. Certa vez na minha vida, já passei por momentos muito difíceis no casamento. E fiquei durante um tempo separada. Esse foi o período que Satanás usou a voz do mundo para me falar as coisas. Eu nunca vi Satanás usar tanta gente para chegar em você e falar assim, você merece ser feliz. Outra frase que eu não gosto. Tá cheio de frases que eu não gosto, né, gente? Mas eu gosto. Porque simplesmente as pessoas falam, você tem que ser feliz. Nossa, mas você está na sua melhor fase. Parece até que esse divórcio te fez bem. Cala a boca, Satanás. Isso daí simplesmente são palavras para fazer o quê? Para aumentar o seu ego. Mas a palavra de Deus te diz isso? Não te diz. Hoje em dia, muitas pessoas mexem com o Instagram, com as redes sociais. Não estou falando que isso é errado, porque eu também faço. Quem me conhece aqui sabe. Mas tem uma oração que eu faço todos os dias para Deus. Tem um pedido que eu faço todos os dias para o Senhor. E o pedido é, Senhor, que o elogio e a crítica tenham o mesmo peso sobre a minha vida. O mesmo peso. Da mesma forma que tem uma pessoa que vai lá e me critica e desce a lenha em mim, tem outras que vão lá para massagear o seu ego. Para falar, você é demais. Nossa, mas como você é boa. Gente, eu não sou nada. Bom é o Deus que habita em mim.
Mas por mim mesmo, hoje eu não teria nem a capacidade de estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. Bom mesmo é o Deus que habita dentro de mim. Então, o que eu quero falar para vocês é que nós fomos chamadas para ser embaixadoras do reino de Deus aqui nessa terra. E o reino de Deus, ele já foi estabelecido e ele já foi reestabelecido. Porque quando Deus criou a terra com o propósito de que fôssemos embaixadoras, quando Adão pecou e Eva, nós perdemos essa autoridade. Nós perdemos, é como se a gente tivesse perdido nossa governança, o nosso domínio aqui nesse reino. Mas eu tenho uma coisa boa para te contar. Jesus veio à terra, morreu na cruz, deu seu próprio sangue como moeda, para que esse reinado fosse reestabelecido. E que nós saíssemos da posição de servos e voltássemos para a posição original, que é de filhas, que é de embaixadoras do reino de Deus. Amém? Então, hoje, Deus ele está te chamando para que você, mulher, possa manifestar o reino dele. Vamos ver em 2 Coríntios 5:20, diz o seguinte: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Deixa eu te falar. Uma embaixadora não vive para si. O sucesso que Deus reconhece não é a sua carreira, não é a carreira que você construiu, mas é o propósito que você cumpriu. É isso que tem reconhecimento lá nos céus. Não é a carreira que você construiu aqui, sinto te informar. Deus ele quer ver se você está se posicionando, se você está cumprindo o propósito que ele colocou sobre a sua vida. Isso tem relevância para Deus. Uma embaixadora do reino de Deus, ela não fala de si. Por quê? Ah, cara, como assim ela não fala de si? Ela não fala de si. Ela fala do rei. Ela fala dele. Ela sabe que ela está aqui para exalar a Jesus. Então ela fala dele. É sobre ele, não sobre ela. Uma embaixadora, ela não representa os seus próprios interesses. E é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Quantas pessoas não ficam, eu até esqueci o termo, ficam fazendo chantagem com Deus? Quantas pessoas não vão para Deus falando assim: ah, eu estou indo para Deus porque eu preciso que essa área da minha vida seja transformada. Eu preciso ir para Jesus porque eu preciso que isso na minha vida aconteça. Gente, para de fazer chantagem com Deus. Deus é muito maior do que isso. E o dia que Ele te falar um não, o dia que Ele não fizer, a sua fé é tão pequena assim. Jesus não é um amuleto que você anda ali fazendo pedido, sabe o gênio da lâmpada que você esfrega e fala: eis que quero te fazer um pedido. E Ele concede o seu pedido e você guarda ele na lâmpada de novo. Quando você precisa, você esfrega a lâmpada, faz outro pedido. Não funciona assim. Deus já me deu vários nãos na vida, tá? Deus já me falou nãos grandiosos. Certa vez eu pedi para Deus assim, eu falei: Deus, eis que o Senhor já fez vários milagres. A Bíblia está cheia de milagres que o Senhor fez. O Senhor já ressuscitou mortos. Eu quero que o Senhor ressuscita meu filho que está aqui. O coração dele parou de bater. O médico falou que o coração dele não bate mais. Mas o Senhor pode fazer o coração dele voltar a bater. Eu quero que o Senhor faça. E eu falei para Deus: eu creio no milagre que o Senhor já fez, eu creio no milagre que o Senhor ainda continua a fazer, e eu acredito nesse milagre. Mas Deus não fez. Deus não fez. Você acha que era motivo para mim ficar rebelde? Porque Ele já fez isso. Deus já ressuscitou. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus já fez isso. Não só uma, não só duas vezes. Então Ele poderia fazer com o meu filho? Poderia. Ele poderia. Mas não sou eu que mando. Os planos são dele, a vontade é dele, e os planos dele são perfeitos e são agradáveis.
Ele não fez esse milagre que eu pedi para Ele. Mas sabe, gente, Ele já fez tantos outros na minha vida que eu nunca nem tinha pedido. Ele já fez tantas coisas na minha vida que eu nunca tinha pedido para que Ele fizesse e Ele fez. Será que eu vou esquecer tudo que Ele já fez? Sabe, ninguém pagou um preço tão alto pela minha vida quanto Jesus pagou. A minha mãe, que é uma das pessoas que, quem é mãe aqui sabe que mais me ama, meu pai, meu marido, meus filhos, ninguém pagou o preço que Jesus pagou por mim na cruz. Então hoje, eu amo Jesus não por aquilo que Ele fez ou por aquilo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. Por quem Ele é. E quando eu falo para vocês que embaixadoras do reino não representam seus próprios interesses, é porque o mundo precisa de mulheres que representem o reino de Deus e não seus próprios interesses, suas próprias vontades. Nós precisamos ser mulheres que representam o céu aonde nós pisamos. Será que temos sido essas mulheres? Será que nós temos sido mulheres que trazem transformação, que trazem cura? Ou será que nós temos sido mulheres murmurentas, que muitas vezes são boca de Satanás na vida do próximo? A embaixadora que o Senhor criou, que Ele tem propósitos sobre a vida, ela é capaz de transformar qualquer ambiente que ela chega. A pessoa que é cheia, assim, que exala a presença do Espírito Santo, ela chega em qualquer lugar. Quem está perto, meu irmão, se não, às vezes até cai, de tanta unção que aquela mulher carrega. Alguém já passou por isso? Chega em um lugar e fala assim: meu Deus, que mulher cheia da presença do Espírito Santo. Cara, eu sou fã de mulheres assim. Às vezes eu chego em um lugar e eu falo assim: nossa, olha a unção que aquela mulher carrega. Olha a presença do Espírito Santo. Ah, Carol, e para que eu vou carregar a presença do Espírito Santo? Gente, eu não sei vocês, mas eu quero ver o reino dos céus aqui na terra. Eu não estou vivendo para esperar a eternidade. Eu não estou vivendo para falar assim: nossa, estou esperando para me sentar ao lado de Jesus. Não, eu estou vivendo para ver a transformação desse mundo. Eu estou vivendo para ver a instauração do reino dos céus aqui nessa terra. Eu quero ver a transformação que acontece na minha igreja. Eu quero ver a transformação que acontece na minha cidade. Eu quero ver a transformação que acontece no meu país. Eu quero ver a transformação que acontece no mundo. Eu quero ver uma igreja, eu quero ver mulheres que oram e pessoas são curadas. Eu quero ver aonde tem uma mulher que exala a presença de Cristo, se vai dar brecha para o inimigo entrar na sua casa, se vai ter mais separação, se vai ter divórcio. É isso que nós queremos ver a transformação. É isso que o reino de Deus espera, é isso que nós temos que fazer hoje. Muitas vezes e é por isso que o evangelho muitas vezes leva até má fama. Porque muitas vezes a pessoa fala que é cristã, que serve a Deus, mas tem tão más atitudes, mas não exalam a Cristo por onde passam. Irmão, você pode exalar a Cristo aonde você está. Muitas vezes a pessoa pensa assim: para mim falar de Deus, para mim exalar a presença de Deus, eu preciso estar num púlpito com o microfone na mão. Não, isso aqui é o de menos, inclusive. Você pode exalar Cristo. Se você é médica, você pode exalar Cristo no seu consultório. Se você é advogada, você pode exalar Cristo no seu escritório. Se você é professora, você pode exalar Cristo na sala de aula. Se você independente, não existe uma profissão na qual você não consiga exalar Cristo. Eu não trabalho, Carol, eu cuido da minha casa. Glória a Deus por isso, exale a presença do Senhor dentro da sua casa.
Quantas mulheres vêm ao culto domingo, vêm no culto das mulheres, dá um glória a Deus, um aleluia, chega em casa, é aquele quebra-pau. Sabe, passa para lá, meninos, não te pego. Vira para o marido e fala, sai de perto de mim. Oi? Cadê as embaixadoras do reino? Cadê as mulheres para fazer a diferença? Cadê a transformação daquelas que aceitaram Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Gente, a partir desse momento, aceitei Jesus, você tem um compromisso. Um compromisso. É a sua obrigação exalar a Cristo. Isso transforma tudo. Transforma a sua maneira de viver, transforma a sua maneira de falar, transforma a maneira como você age. Vou falar um testemunho para vocês. Eu sou uma pessoa que todos os dias eu luto com a minha carne. Todos os dias eu controlo meu eu. Porque se fosse a velha Carolina, às vezes tem pessoas que a gente dá vontade de pegar a cabeça da pessoa e dar descarga. Então eu sou aquela pessoa que eu respiro fundo e falo, Deus habita em mim. Não posso fazer isso mais. A partir de agora eu sou uma representante do reino de Deus aqui nessa terra. Posso dar descarga em alguém? Não posso. Eu tenho que exalar o amor de Cristo por aquele irmão. Eu tenho que liberar o perdão. O perdão não é uma opção. Eu decidi que eu vou perdoar. Você não decidiu nada, é um mandamento, você tem que perdoar. Você tem que perdoar se você quer ser perdoado, é o que a palavra de Deus te diz. Você, como embaixadora do reino dele, você tem que cumprir. Gente, no reino de Deus, não é um reino de democracia. Nós adoramos democracia, votação, vamos votar, vamos fazer isso. No reino de Deus, a vontade dele é suprema, você só obedece. Ele não quer saber sua opinião, ele não quer saber sua votação, ele quer saber da sua obediência. Ele quer saber o quão obediente você tem sido, o quão seu coração tem sido obediente. Sabe por quê? Porque Deus, ele não está formando celebridade. Deus, ele está formando embaixadoras do reino dele. Só que assim que você aceita Jesus, vamos recapitular, você está na entrada daquela porta. A partir do momento que você entra, que você atravessa naquela porta para ver o que tem ali, que você tem a transformação, existe um preço, que é o preço do posicionamento que vem através da transformação. E aí eu vou contar um pouco do meu posicionamento para vocês. Muitas vezes, várias pessoas me perguntam, Caru, como que foi a sua conversão? Foi difícil. Foi difícil, foi puxado. Não foi fácil. Quem me conhece há mais tempo, que conhece a velha Caru, sabe do quanto a minha vida ela foi transformada. Mas por quê? Eu não sou melhor do que ninguém que está aqui hoje. Só que o dia que eu entrei naquela porta e que eu aceitei Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, eu decidi entregar tudo que eu tinha para Ele. Até a minha vida. O dia que eu entrei nessa igreja e que eu aceitei Jesus, eu falei para Ele, Jesus, eu não quero a minha vida mais. Estou cheia de problema, estou passando por muita coisa, eu não quero a minha vida mais. Eis que Ele falou para mim, então me dá, porque eu quero. E assim eu fiz, eu entreguei a minha vida verdadeiramente para Ele, tudo que eu tinha para oferecer. Não era muita coisa, mas entreguei. E eu acho até engraçado que hoje em dia você vai conversar com pessoas e a pessoa fala assim, eu entreguei tudo para Jesus. Entregou o quê, irmão? Entregou uma vida miserável, cheio de dívida aí, sofrendo, amargurado. Olha a vida que você tem hoje. Deus fez, foi bênção na sua vida, não é não, pastora? Então, da mesma forma foi comigo. Eu não tinha muita coisa para oferecer para Jesus naquele dia, não, gente. Naquele tempo, estava tudo dando errado na minha vida. Tudo. Mas eu decidi entregar. Falei, eu não quero, o Senhor falou que quer, então toma, o problema é do Senhor, faça o que o Senhor quiser com ela. Mas eu realmente entreguei. Eu não retive nada. Eu não retive.
Foi um período na minha vida muito difícil. Por quê? Eu fui a primeira da minha família inteira a me converter. Eu fui a primeira. Então, o meu ciclo de amizades naquele tempo, ninguém era crente, gente. Eu não tinha um crente, eu só tinha uma pessoa. Um velho amigo que plantou uma sementinha no meu coração na época da faculdade, que é o nosso pastor Lucas Tel. Eu só tinha ele que eu conhecia como cristão, mais ninguém. Então os meus amigos não eram cristãos, o meio que eu convivia, crente não passa nem perto. Começando por aí. Então, eu tive que passar uma transformação radical. Eu tive que ser radical. Sabe por quê? Se eu não tivesse sido intensa e se eu não tivesse sido radical, com toda certeza hoje eu não estaria aqui. Eu vejo tantas pessoas que têm uma fé tão grandiosa, mulheres que eu creio que durante muito tempo foram usadas pelo Senhor para ministrar a palavra dele, mas que em momentos às vezes de desobediência saíram da unção do Senhor. Então, por isso que eu tive que ser radical. Ai, cara, você foi radical como? Eu fui radical em tudo. Em tudo. Eu fui radical nas músicas que eu ouvia. Eu fui radical nisso. Eu falei, Senhor, eu te entrego isso, não quero mais, está tudo certo. Eu entreguei minhas amizades. Eu entreguei os meus status nas redes sociais. Que isso é uma coisa que eu vejo que muita gente fica ali, segurando, retendo, sabe? Não, eu entreguei. Eu tinha uma rede social que já era ativa, que já tinha uma quantidade lá de seguidores que eu nunca nem entendi porquê, mas eu tinha, que gostavam de ver outro tipo de conteúdo. E aí simplesmente do dia para a noite eu já apareci lá postando a palavra de Deus, fazendo devocional de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, orando de madrugada, fazendo apelo. Ninguém entendeu foi nada. Ninguém entendeu nada da minha vida. Metade, 25% falaram que eu estava doida, fanática. Outros 25% falaram que tinham feito uma lavagem cerebral em mim. Outros 25% fizeram até bolão para saber quanto tempo ia durar. Inclusive, quero até mandar um abraço para esses meus amigos. Que Jesus abençoe. Fizeram até bolão para saber quanto tempo que ia durar essa maluquice da minha vida. Mas foi uma fase bastante dolorida. Não foi fácil. Falar assim, gente, eu entreguei, foi extremamente fácil. Não, foi muito difícil. Eu perdi amigos, pessoas que caminharam comigo durante todo um período. Desde o meu início da adolescência, eu tinha amigos ali que caminhavam comigo. E esses amigos hoje, infelizmente, não estão na mesma caminhada. Não estão na mesma jornada. Eu aguentei piadinha, eu aguentei crítica. Meu marido, da mesma forma. A gente ouviu tantas coisas. Uma vez, nós tínhamos um casal de amigos muito queridos, que eram muitos nossos amigos, assim, e numa sexta-feira, eu lembro que eu mandei para ela, falei, fulana, vamos comer um sanduíche hoje? E aí ela falou assim, vamos. Passou um tempo, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. Caru, deixa eu te falar. Não vou falar o nome, né? O meu marido falou aqui que não quer ir não com vocês, porque vocês estão muito chatos, porque vocês só falam de Jesus. Então a gente não quer ir. Naquele dia que ela falou isso, eu fiquei assim, meu Deus, e eu falei para o meu marido, eu falei, meu bem, será que a gente está desse jeito, tão chatos assim, que o pessoal não quer nem comer o sanduíche com a gente mais? Não está rolando nenhum espetinho, a gente já não é convidado para nenhum happy birthday to you, nada, e agora? E a gente ficou isolado. O lugar que eu e meu marido tinha para vir, gente, era para a igreja. Era oração de manhã, de tarde, de noite. Chegava nos irmãos da igreja e falava, gente, bora comer uma pizza!
Porque crente gosta de comer, entendeu? E isso foi algo que eu aprendi. Então, mas pra gente foi difícil. Você lidar com uma rejeição de pessoas que caminharam tanto tempo com você, por tantos momentos da sua vida, padrinhos de casamento, pessoas que estavam ali, e aí de repente você olhar para o lado, você olhar para o outro e você se ver sem ninguém, sendo criticada, sendo falada, não foi fácil. Então foram momentos assim muito difíceis. Mas eu aprendi uma coisa, que ser relevante para o mundo é fácil. Agora, ser leal ao reino de Deus é para poucos. Gente, é muito fácil ser uma pessoa relevante para o mundo. Uma postagenzinha no Instagram e ó, você já é linda. É muito. Mas agora, e aí muitas pessoas me perguntaram, porque na época, até as postagens, como eu falei, eu entreguei tudo, até as postagens do meu Instagram, elas foram modificadas. Antigamente, eu postava coisas que, a partir daquele momento que eu tive uma transformação com Jesus, aquilo já não me cabia mais. Já era algo que não fazia menor sentido para a minha vida. Era algo que me trazia incômodo. E aí, Carol, alguém te falou para você fazer isso? Falou. Quem te falou, Carol? Seus pastores te falaram? Não. Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele ia me incomodando de uma tal maneira. Sabe aquela música que eu adorava escutar antes? Aquilo ali já doía meu ouvido. Já falava, abaixa isso, abaixa. Sabe aquela postagem que antes você postava? Uma selfiezinha, mostrando ali e tal. Não fazia parte da minha vida mais. Aquilo ali já me incomodava num nível extraordinário. As marcas, lojas, que por muitas vezes eu fazia até parceria, convite de festa. Lá em casa chegava convite de festa toda semana. E eu, para pegar o telefone e ligando para todas as agências de Goiânia. Oi, tudo bem? Quem fala é Caru. Então, queria te falar, virei crente. Tem como você não mandar mais convite aqui para casa, irmão? Porque não faz sentido para mim. Você está gastando seu convite, mandando para mim, porque eu não vou postar mais. Pessoa, meu Deus do céu, a Carol ficou doida mesmo. Então eu não retive nada. Eu entreguei tudo para o Senhor. Tudo que eu tinha naquele momento, eu falei, toma, Senhor, é seu. E durante muito tempo, eu perguntei para Deus. Gente, mas por que eu tenho uma rede social ativa? Para que eu tenho essa quantidade de seguidores? Eu nunca entendi. Só fui entender depois que eu entreguei minha vida para o Senhor. Que eu falei, é para isso. Foi para um tempo como esse que o Senhor me chamou. Foi para fazer algo assim, para exalar a presença dEle. Para distribuir as boas novas do reino de Deus que o Senhor me chamou. E depois de compartilhar um pouco do meu testemunho com vocês, né, um pouco desse período da minha conversão, eu aprendi que o reino, ele custa tudo que você tem. Ele custou tudo para mim. Mas também ele te entrega tudo que é eterno e que você não tinha. Será que vale essa troca? Você trocar tudo que você tem, que é perecível, que é algo que vai acabar um dia, por aquilo que é eterno no Senhor? E aí vocês podem até me perguntar, Carol, você se arrepende? Arrependo, irmã. De não ter feito isso antes. Eu arrependo de não ter ouvido a palavra de Deus antes. Eu arrependo porque eu demorei tanto tempo da minha vida para aceitar o Senhor, para permitir com que Ele governasse sobre a minha vida. Meu Deus, hoje eu olho para a minha vida. Eu olho para tudo aquilo que Deus fez. E eu falo, Senhor, nem que eu passe o resto dos meus dias aqui, falando uma palavra, trabalhando para o Senhor, eu vou conseguir pagar tudo aquilo que o Senhor fez na minha casa, na minha vida, na minha família, na minha descendência.
jamais vão conseguir arcar com tudo aquilo que o Senhor fez. Então hoje eu quero falar com você, mulher, com você que às vezes pode ter aceitado o Senhor na sua vida, mas que às vezes você ainda não teve uma transformação. Viver com Jesus é viver uma vida nova diariamente. Eu faço planos, e é bíblico isso, tá? Eu tenho a minha agenda, eu faço planos, mas quem define, quem governa é o Senhor. Então todos os dias eu consulto a Ele. Senhor, e aí? Aonde nós vamos? Porque eu não vou aonde a presença de Deus não está. Eu não me movo aonde o Senhor não está. Hoje eu sou enjoada nos lugares que eu piso, as pessoas que eu ando, quem eu escuto. Precisa exalar a presença do Senhor. E sabe, Carol, e aí, você ainda caminha sozinha? Irmãs, eu tenho tantas irmãs em Cristo. Todas vocês que estão aqui hoje são minhas irmãs. Tantas mulheres abençoadas que Deus colocou na minha vida, que colocou no meu caminho. Tantas coisas Deus tem feito. É tão precioso poder caminhar na obediência do Senhor. É tão prazeroso você poder estar aonde Ele te colocou e ver algo frutificando ali. Sabe? Quando a gente aceita Jesus e a gente não tem uma transformação, a gente tem mania de falar para Deus assim: Senhor, visita a área financeira da minha vida, muda minhas finanças. Senhor, me dê um trabalho novo. Senhor, restaura o meu casamento. Senhor, eu vou sair com os meus amigos, eu vou guardar o Senhor aqui, ó, no bolso. Não precisa ir não, pode ficar aí. Senhor, domingo eu vou na igreja, o Senhor vai comigo, mas agora eu vou em tal lugar e o Senhor não vai. Deus não quer isso. Deus, Ele almeja ter um relacionamento com você. Deus quer estar presente em todas as áreas da sua vida. Deus quer estar contigo no seu momento, na sua vida social, no seu momento de desfrute, no seu momento de lazer. Deus quer estar lá com você também. Será que Deus, Ele está podendo entrar nos lugares que você frequenta? Será que Deus está podendo caminhar junto com você? Será que as pessoas que estão ao seu redor, será que elas conseguem enxergar o fruto? Será que a árvore cresceu e elas conseguem olhar e identificar os frutos que essa árvore deu? Uma vez eu falei para vocês que eu fui a primeira da minha família a entregar minha vida para Jesus. E até na minha família mesmo era cheia de piadinha. Eu chegava, abria a porta e falava: lá vem a pastorinha. Antes eu já usava blazer, porque eu era advogada. Aí eles falaram que só faltou colocar a Bíblia e chegar. E era sempre uma curtição assim, aonde eu chegava. E aí um certo dia eu falei para o nosso pastor Heber. Falei: Heber, como que eu faço para pregar para minha família? E ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: irmã, para a família a gente não prega, a gente vive. Posso te dizer algo? Eu sou a caçula das minhas irmãs. A minha irmã mais velha entregou a vida para Jesus, é batizada, vive aqui nessa igreja. A minha mãe frequenta, está no processo, na caminhada. Meu pai, a minha outra irmã, toda a minha família. Hoje eu chego, não é a pastorzinha com o blazer e a Bíblia debaixo do braço, não. É assim: minha filha, minha irmã, você pode fazer uma oração por nós? Você pode orar aqui hoje pela nossa vida? Eu já cheguei da minha mãe chegar na minha casa. Logo a minha mãe, que quantas vezes eu já cheguei na minha mãe e falei: mãe, ora por mim. E eu já vivenciei a minha mãe chegar na minha casa e falar assim: filha, eu vim aqui hoje porque eu queria que você orasse pela minha vida. Hoje, todos os eventos que tem na minha família, eu posso estar lá no cantinho escondida. Alguém me acha e fala: ei, vem cá, traz uma palavra de Deus pra gente.
Deus é bom, gente. Deus é lindo. E esse é o Deus da transformação. Essa é a transformação que eu estou aqui hoje para falar para vocês. Gente, não queira ser mulheres cristãs que venham esquentar banco da igreja no domingo, não. Que venham aqui só para escutar uma palavra. Hoje mesmo eu estava falando para o meu marido. Falei, olha, eu não tenho problema nenhum em falar em público. Problema nenhum. Mas quando eu vou falar em nome de Deus, uma palavra de Deus, eu oro, Senhor, por favor, Pai, que tudo aquilo que eu falar não seja meu, mas que tudo aquilo que sair da minha boca que venha ser do Senhor, Pai, porque eu quero que essa palavra não seja uma palavra bonita. Nossa, que legal, a Carol fala bonito. Não, eu quero que essa palavra gere transformação na sua vida, que o Espírito Santo visite a sua vida, que o Espírito Santo visite seu coração e que Ele traga uma verdadeira transformação. Sabe por quê? A transformação, ela começa em você, mas ela não para em você. Na minha vida a transformação começou em mim, na minha família, mas ela não parou em mim. Ah, Carol, Deus foi lá e fez, transformou seu casamento. Meu marido conta o testemunho dele até hoje. Ele foi procurar a Cristo porque ele viu uma transformação na minha vida. Ele olhou para mim e ele falou assim, essa mulher está diferente. Não é a mesma Carolina que eu conheci algum tempo atrás. Peraí, eu preciso acessar esse Deus. Eu preciso conhecer esse Deus. Sabe? Eu só procurei a Cristo porque no meu momento mais difícil, no meu momento de maior dor, eu lembrei de um amigo que eu tinha na faculdade, que durante muitos anos, durante os 5 anos da faculdade, ele exalava a presença de Cristo. Ele semeou na minha vida. E no meu momento mais difícil, eu falei, cadê esse amigo? Eu preciso desse amigo. E hoje eu oro para que eu seja esse tipo de amiga na vida dos meus. Eu oro para que meus amigos possam me ligar e falar, Caru, eu preciso de uma palavra. Caru, eu preciso de uma oração. Caru, me ajuda, vamos fazer um jejum, vamos fazer uma oração juntas. Eu quero ser esse tipo de amiga. Eu não quero ser aquela amiga que olha e fala assim, ai amiga, você é tão bonita. Ai, vai viver sua vida, vai ser feliz. A verdadeira alegria só se encontra em Cristo. A verdadeira alegria só encontra nele. O resto é só felicidade, é momentâneo, logo passa. Se você quer viver uma vida real, se você quer viver todos os dias na alegria, entrega a sua vida para o Senhor. Entrega a sua vida verdadeiramente ao Senhor. Hoje eu vim aqui, Deus colocou isso fortemente no meu coração, para falar para você que aceitou ou que ainda não aceitou Jesus, que hoje é o dia da transformação começar na sua casa. E essa transformação, ela começa através de você. Nós vemos uma geração de mulheres que deposita nas costas do outro a transformação. Minha irmã, começa em você. Deixa Deus transformar você. Deixa o Espírito Santo visitar o seu coração. Deixa Ele ter acesso primeiro que você. Nós vivemos uma geração aí, eu fiquei horrorizada recentemente. Meu marido foi participar do Legendários, e eu acho sim que esse programa seja uma bênção para esses homens dessa geração. Mas porém eu nunca vi tanta mulher depositando a carga de um casamento, a carga de uma transformação de um homem nas costas do outro. Eu acho que mais difícil, mais pesado do que a mochila que eles carregam para subir aquela montanha é esse fardo. É ter que voltar para casa e saber que tem uma pessoa que está depositando toda a felicidade, que está depositando toda a raiva, toda a tristeza, todo o sentimento nas costas de outra pessoa. Eu preciso que tenha mulheres aqui que sejam posicionadas. Mulheres que, independente do que Deus vai fazer na sua vida, independente se Deus vai fazer uma restauração ou não, independente se Deus vai te dar outro filho ou não, independente do que Deus há de fazer, que você seja uma mulher posicionada e que você deixe que a transformação comece em você e que ela não pare em você. Que ela não pare em você. Você pode ser a resposta da oração de muita gente. Vocês já viram que poderoso, hoje isso acontece comigo, que poderoso é você estar em oração, Deus te trazer uma revelação de uma amiga e no outro dia você ligar para ela e falar, minha irmã, Deus mandou te falar isso, isso e isso. Já imaginou? E aquela pessoa fala assim, eu estava esperando essa resposta. Você está sendo resposta de Deus sobre a minha vida.
Mas será que a gente tem sido resposta na vida das pessoas? Será que a gente tem sido bênção? Será que a gente tem abençoado a vida das outras pessoas? Será que a gente tem feito nos céus, trazido os céus aqui para a terra? Sabe, hoje eu sinto que Deus, Ele está chamando mulheres. Ele está fazendo uma convocação para mulheres que cansaram de ter uma fé superficial, que cansaram de apenas falar: eu acredito em Jesus, eu sou cristã, eu vou à igreja. Mas de mulheres que querem viver o verdadeiro propósito de Deus sobre a vida de vocês, que estão prontas. Fala: Deus, eu estou pronta para ser embaixadora do seu reino, e não mais uma espectadora. Mulheres que sejam corajosas, fortes e corajosas o suficiente para falar: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Quando você se submete a ser um instrumento de Deus aqui nessa terra, você permite com que Ele faça a vontade dEle sobre a sua vida. Será que você é corajosa a isso? Será que você decide entregar tudo isso para o Senhor?